Alô, magnatas! Eu sou o Rick Deprá e hoje eu vou falar sobre o verdadeiro Christine, o carro assassino. Gato no tubo! Em 1983, John Carpenter, um cineasta famoso norte-americano, lançou a versão cinematográfica do livro de Stephen King, chamado Christine, o carro assassino. A história muitos de vocês já devem conhecer. E quem não conhece, provavelmente já ouviu falar. Tudo começa quando um jovem chamado Arne, que não é muito popular, se apaixona por um carro antigo. Um carro muito velho e caindo aos pedaços. E ele realmente admira esse carro e ele resolve comprá-lo. Começa então uma obsessão pelo próprio carro. Ele o reconstrói, o restaura e de repente as pessoas à sua volta começam a perceber que ele não é mais o mesmo. Mas será que essa história é apenas ficção? O filme Christine foi um verdadeiro sucesso, da mesma maneira que o livro, e se tornou um cult entre as pessoas daquela época. E até hoje muitas pessoas são fãs do Christine. Eu particularmente gostaria que tivesse uma releitura desse filme, porque é muito legal. Mas o que nem todo mundo sabe é que tanto o livro quanto o filme foram baseados em fatos reais. Em 1975, a norte-americana Wendy Christine Allen comprou um Dodge Coronet 330 de 1964 e acreditem, ela só pagou $5. Mas por que o carro seria tão barato assim? Existe uma razão por trás disso. Diziam que esse carro era assombrado. A Wendy, também conhecida por Hellcat, conta que o carro foi comprado do departamento de polícia da cidade de Old Orchard Beach, no estado do Maine, nos Estados Unidos. Os policiais, segundo ela, queriam se livrar do veículo, porque o carro era amaldiçoado, segundo eles. Mas por que eles começaram com essa história de que o carro era assombrado? Simples. Muitas das viaturas da polícia, nos anos 60, eram Dodge Coronet 330 como esse. E, segundo eles, 3 policiais que dirigiram esse Coronet em especial acabaram morrendo. E isso foi só... E cada um deles morreu de um jeito diferente. Essa foi só a primeira de muitas coisas estranhas relatadas a respeito daquele Coronet. Mas esse Coronet em particular, ele não era especial apenas pelo fato de ser assombrado. Ele também é uma série rara, limitada, de 5.000 unidades, que foi encomendado para a Dodge. Só que dessas 5.000 unidades, nem todas foram fabricadas e restaram apenas 300 que se tem notícia. Só para vocês terem uma ideia, um Dodge Coronet 1964 330 igual a esse não sai por menos de $2 milhões se tiver restaurado. Em estado razoável, algo em torno de uns 200 mil. E a Wendy comprou esse carro por $5, pessoal. A polícia realmente estava encucada com esse carro. Então a Wendy comprou esse carro e passou a usar ele diariamente. E, segundo ela, era um carro bastante confortável, luxuoso. E apesar da fábrica dizer que eram apenas 8 lugares, diz ela que chegou a acomodar até 12 pessoas nesse carro. Porém, segundo relatos,
14 pessoas morreram diretamente por causa do carro, e mais outras várias dezenas se feriram ou sofreram algum acidente grave, simplesmente pelo fato de terem tocado nele. A Wendy diz, então, que o Stephen King, que para quem não sabe é um dos maiores, se não o maior escritor de livros de mistério, suspense e terror de todos os tempos, diz que ele teria se inspirado na sua história, na lenda aí do seu Coronet, para criar Christine, o Carro Assassino, o livro que no mesmo ano, 83, virou filme. Vamos às diferenças em relação ao filme e à história real. No filme e no livro, o Stephen ele colocou não um Dodge Coronet 330, como na história original, ele preferiu colocar um Plymouth 1957, que é aliás o carro favorito dele. É um carro realmente tão bonito, se não mais do que o próprio Coronet. E outra diferença é que no filme e no livro o carro tem consciência própria e sai matando todo mundo por aí porque ele tem ciúme dos seus donos. Inclusive, o nome do meio da Wendy é Christine. Então, tá na cara que o Stephen não ia perder uma história dessas e colocou o nome dela no carro, talvez até como um reconhecimento autoral ou algo assim. Mas as mortes aconteceram tanto antes quanto depois da compra do carro pela Wendy. Nos anos 60, uma criança foi atropelada enquanto andava de bicicleta e morreu antes do socorro chegar. Esse foi o primeiro caso de uma morte diretamente associada ao carro. Nos anos 80, o mesmo tipo de acidente, exatamente da mesma maneira, aconteceu na frente da casa da Wendy. Detalhe, o Christine estava apenas, aliás, o Coronet estava apenas estacionado na frente da casa. Nem preciso dizer que grupos religiosos e fanáticos, achando que o carro estava possuído, o que não dá para duvidar, apareceram de todas as partes, condenando o carro e até vandalizaram ele, quebraram todo, tentaram desmontar ele e se livrar das peças. E, claro, a Wendy ficou indignada com isso, ela gostava do carro e não acreditava em nada, essas baboseiras. Afinal, aliás, uma coisa curiosa é que nada nunca aconteceu com ela diretamente ou membros da sua família, sempre com outras pessoas. Agora, sabe o que aconteceu com esses grupos de fanáticos que vandalizaram o Coronet? Todos eles, sem exceção, morreram em acidentes de carro, batendo em caminhões e tiveram a cabeça arrancada. 4 dos membros desses grupos tiveram a sorte de não morrer da mesma maneira que os outros, mas eles morreram mesmo assim. Os 4 foram atingidos por raios. Já os policiais que dirigiram o carro, todos eles assassinaram sua própria família e depois cometeram suicídio. Esses incidentes envolvendo os policiais aconteceram em intervalos aproximados de 10 anos. Mas você acha que parou nos anos 90? Não. Em 2007, uma garotinha que simplesmente tinha tocado o carro assassinou toda a sua família enquanto eles dormiam, inclusive o próprio cachorrinho, e colocou fogo na casa. Depois disso, o carro foi completamente desmontado e suas peças foram vendidas para lugares bem diferentes para evitar qualquer possibilidade de que a Wendy recuperasse o carro. Claro, a Wendy não deixou que ninguém desmontasse o carro dela. O grupo de fanáticos simplesmente roubou o carro dela e desmontou completamente ele. Agora vamos falar um pouco mais sobre a Wendy, que é a dona do carro. A Wendy, pessoal, ela é autista e ela é escritora também. E ela se veste de um jeito, digamos, peculiar. Tanto é que lá na cidade dela, Old Orchard Beach, eles chamam ela de a bruxa de Old Orchard Beach. O
pessoal que acredita na maldição do carro, até muitos dizem que foi ela que enfeitiçou o carro para realizar seus projetos, suas ambições ou destruir seus inimigos. Mas ela não dá muita bola para isso e ela nunca acreditou que o carro fosse realmente amaldiçoado. Depois de ficar sem o Coronet, a Wendy comprou um Volvo 240 GL de 1992. E esse carro é curioso porque ela enfeitou ele com 2,5 milhões de miçangas, alguns brinquedos e mensagens na lataria. Ela usa o carro para chamar a atenção das pessoas para a causa dos autistas. E também foi mais uma razão de ela andar com o carro assim que o pessoal acusou ela de bruxa. Apesar de tudo, a Wendy ama seu Dodge Coronet. E ela colocou um apelo na internet, porque ela tem um blog, e pedindo que as pessoas devolvessem para ela o Coronet, reunissem as peças, quem pudesse ajudar ela a encontrar. E o mais surpreendente é que ela conseguiu. Ela recuperou as peças e o Dodge Coronet 330 de 64 ficou inteiro novamente, foi reconstruído. A Wendy, ela confirma, as mortes envolvendo o Coronet realmente aconteceram. Mas ela acha que foi coincidência, azar, mas ela realmente não acredita e até acha ridícula essa crença que as pessoas têm que o Coronet dela seja amaldiçoado. Depois que ela recuperou o Coronet, até o momento não se tem nenhuma notícia de que tenha acontecido mais alguma morte relacionada ao carro ou algum acidente. Ela continua com o carro e até o momento eu não fiquei sabendo de nada novo envolvendo o carro. Agora eu pergunto, e vocês? O que vocês acham? Possessão demoníaca tem relatos confirmados no mundo todo. E não só em pessoas. Há casos de objetos possuídos por demônios. Essas criaturas das trevas realmente existem e elas se escondem em coisas, objetos, pessoas e até mesmo em animais. Eu tenho um acervo considerável de histórias, não muito detalhadas, mas que falam sobre possessões, tanto de animais, pessoas, objetos. E você provavelmente, se gosta desse tipo de assunto, já deve ter ouvido falar de vários casos envolvendo possessão. Eu acredito que realmente o carro talvez seja possuído, porque não pode ser coincidência tudo o que aconteceu. Agora, a pergunta que fica, por que só as outras pessoas? A Wendy é apenas autista, eu não acredito que ela tenha inimigos. Mas o que acontece é que virou uma lenda, muitas pessoas têm muito medo do carro e ele continua funcionando por aí agora. E eu pergunto, você gostaria de topar com ele? Você teria coragem de tocar nesse carro? E de dar uma volta? Eu não teria. Eu não teria mesmo. Bom, pessoal, essa matéria muito interessante eu peguei de um site chamado www.alendaimaginação.com. É um site muito legal. Eu recomendo que todos vocês vão lá dar uma olhada, porque tem muita coisa legal nesse site. E eu tenho certeza que você que curte o tema sobrenatural vai curtir bastante esse site. Esse foi a história do verdadeiro Christine. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu joia, clica no sino e fale para os seus amigos, compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. E é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, magnatas.